Olá, pessoal, bem-vindos. Está começando mais um AGCast e essa semana com um tema muito importante, a saúde mental dos universitários. Isso mesmo. Eu, Lilith Rego e a Lara Bianca, junto com as nossas convidadas, vamos dar dicas do que é importante para manter a saúde mental nessa fase. A juventude é uma fase importante na vida de todas as pessoas. É geralmente nessa fase que tomamos grandes decisões. Atitudes importantes, tais como entrar na faculdade, escolher uma carreira, onde morar e o que seguir na vida pessoal. Também é por isso que a saúde mental é essencial para ter uma qualidade de vida. No âmbito acadêmico, por exemplo, a mente do jovem costuma oscilar por N motivos. No último ano, tivemos isolamento social devido à pandemia e, por isso, um agravamento. Exatamente. A pandemia, além de trazer todos os danos da Covid-19, também foi responsável por adoecer mentalmente muitas pessoas, o que trouxe o foco para esse assunto que é tão importante e já deveria estar em evidência. E para falar melhor sobre o tema e nos ensinar como podemos conseguir uma melhor qualidade de vida, trouxemos Denise Mello, pós-graduanda em Psicologia Jurídica, e Manuela Martins, graduanda em Terapia Cognitiva Comportamental. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Manuela, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, gente, eu sou a Denise, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Meninas, queremos muito agradecer por terem aceito o nosso convite e sintam-se em casa. Esse bate-papo vai ser muito esclarecedor para todos nós. Onde nascemos, como e com quem a gente vive, é formado desde bebê até o jovial, são fatores que interferem na nossa saúde mental? São, sim. A gente é desenvolvido através de fatores que são genéticos, ambientais, biológicos. Então, a forma com a qual a gente vai crescendo, os nossos cuidadores, né, o que a gente vivencia na infância, na adolescência, tudo isso vai construindo o que a gente é hoje. Então, com certeza, tem sua importância. Sim, a construção com a família, desde a infância, da fase da adolescência, no período da fase adulta, como foi sua adolescência, se foi um desenvolvimento que você teve, a sua família esteve presente, você teve um ambiente acolhedor, isso sim gera algum impacto na sua vida adulta. Então, é muito importante ter um desenvolvimento saudável, a partir da construção da infância, na fase da adolescência, para chegar na fase adulta. O entrar na faculdade acaba, muitas vezes, sendo o início de uma nova fase na vida do jovem. Estudando o que tem vontade, acaba tendo mais liberdade dentro de casa, sair de casa, morar sozinho, uma nova vida social, tudo completamente novo. E essa súbita necessidade de ficar em casa, a pandemia, né, acabou tirando a vivência desses jovens. A gente pode considerar isso um trauma? Se sim, ele pode encadear algum outro problema, pode persistir a vida inteira? O caos econômico, o isolamento social, a incerteza, insegurança, tudo isso que a pandemia trouxe, ela certamente vai interferir, né, na nossa saúde psíquica, no adoecimento mental, né? E aí, na pandemia, a gente acabou se deparando com um desamparo existencial, né, uma fragilidade da vida. Então, imagina para a pessoa que está entrando na faculdade, né, que está nessa fase, de estar construindo agora o seu futuro, né? O impacto que foi. Então, quem tem predisposição genética também para ter transtornos de ansiedade, depressão, isso vai ter um impacto ainda maior. Um agravante também foi que, durante a pandemia, também tinham pessoas que elas não eram saudáveis psicologicamente. Então, com a pandemia, trouxe o quê? Uma ansiedade, trouxe depressão. Então, foi um agravante para quem não tinha. Foi uma predisposição do ambiente. Nós terminamos a faculdade começamos e terminamos assim, terminamos na pandemia. Então, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas desistiram e acabou o quê? Aquela cobrança que você já tinha em relação a ir para a faculdade, a ir para a universidade, a estudar, a ter um foco, ela diminui quando você está dentro de um ambiente, ou ela se torna maior quando tem aquela cobrança que já está dentro de casa. Ou então, quando não tem assim, um amparo para você, não tem pessoas com quem você possa contar. E aí, isso se torna um agravante. Predisposição, sem um amparo, sem um apoio familiar, sem um apoio, sem uma rede de apoio, pronto, vamos falar assim, sem uma rede de apoio para te auxiliar ali, estar ali com você para lhe auxiliar. Então, sim, isso torna-se um agravante. Entendi. E o que a gente pode fazer para reparar ou diminuir esses danos?
Terapia. Muita terapia. Terapia, convívio com pessoas que me façam bem também. Eu acho também cuidar do estilo de vida, no geral, né? Saúde, gente, pera. Cuidar da Cuidar da saúde, da... Eu acho também que cuidar do estilo de vida no geral, né? Sono regulado, alimentação, exercício físico e também trabalhar, até mesmo na terapia, com a resiliência emocional, inteligência emocional, que não é ser uma pessoa inabalável, né, emocionalmente, mas uma pessoa que constrói, né, habilidades, né, recursos internos para lidar com Os obstáculos. isso, com as condições estressantes da vida. Então, isso é muito importante. Tem ciência que dentro do seu ambiente de terapia terapêutico, você e o terapeuta, então você pode mostrar tudo o que você quer e pode para o terapeuta, porque ali não tem julgamento. Existe ainda assim aquele preconceito em relação à terapia, ao psicólogo. A gente sempre ouve que psicólogo é coisa de doido, não é? A gente sempre ouve, mas é em relação. Então você está ali, você pode chorar, você pode fazer o que você achar que vai fazer você bem. Então, não tenham vergonha, não tenham vergonha de ir procurar um terapeuta. Mudar seu estilo de vida, procurar um médico quando necessário, para cuidar da sua saúde, porque dentro da pandemia a gente teve um descadeamento também não só da saúde psicológica, mas da saúde física, porque também perdemos várias pessoas, e isso foi um desgaste tanto emocional quanto físico. Então, sim, a gente temos que procurar um apoio, uma rede de apoio psicológica, para que possamos sair da pandemia de uma forma assim, de uma forma melhor, né? Não tem uma outra palavra para dizer. Sim, entendi. Então, tipo assim, a pessoa tem que ter uma rotina pré-estabelecida. Isso pode ajudar a controlar melhor suas emoções, a lidar melhor com elas? Ajuda, sim. Uma rotina é muito importante, mas também ter cuidado com a autocobrança, né? Isso é saber ter limites em relação a isso também. Mas uma rotina é uma coisa que ajuda, sim. Falando um pouco sobre algumas doenças mentais, como a depressão e a ansiedade, a gente pode classificar elas em algum nível de mais complexa, mais simples, mais difícil de tratar? Existem essas divisões? Então, realmente existem transtornos que a gente tem uma gradação. Então, por exemplo, tem depressão. Tem uma depressão que a gente pode considerar mais leve, né? Não que ela deva ser negligenciada, mas que a pessoa ela funciona normalmente ali. Então, ela tem depressão, mas ela está na faculdade, ela está no trabalho, ela ainda consegue ter relacionamentos, né? Ela consegue ter convívio social. Enquanto a gente também pode achar pessoas com depressão mais grave, que seria aquela pessoa que já está muito debilitada, né? Sem conseguir mesmo se inserir em meios sociais, né? Ela se isola, ela não consegue sair da cama, ela não consegue fazer as atividades diárias, né? Às vezes até escovar os dentes é uma coisa muito difícil para ela. Então, na ansiedade também, né? A gente tem esses graus, assim. Como ela falou da depressão, a gente pode falar da ansiedade, que tem esses graus de leve, vamos usar assim, leve, moderado, mas que também não deve ser negligenciado. Deve sim se procurar por um auxílio para o cuidado, porque em algum momento tudo que você vai deixando para o lado, vai deixando, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele volta de uma forma abrupta, que vai lhe prejudicar e que você vai realmente, naquele exato momento, precisar de um auxílio e uma intervenção. Então, nem sempre os casos de depressão eles estão associados a medicamentos, por exemplo, a terapia medicamentosa. Não, nem todos os casos. São casos e casos. A relação da medicação com o transtorno da depressão, com o transtorno da ansiedade ou com outros transtornos, tem a predisposição, que a própria Manuela trouxe, não é isso, Manu? Que a predisposição, tem a medicação que ela também gera predisposição à depressão. Não, realmente tem a depressão, às vezes quando ela está ali no início, está um pouco mais leve, a ansiedade também. Tem como uma pessoa, por exemplo, trabalhar em terapia sem precisar da medicação, mas também não faz mal, sabe? Começar com a medicação, né?
ela não faz... Isso é até um tabu muito grande, né? De como se a medicação fosse trazer malefícios, mas ela não traz, né? Às vezes a pessoa com depressão, ela está, por exemplo, com níveis de serotonina mais baixas, sabe? Então tem toda essa questão química também, e o medicamento ele vai agir justamente nisso, né? O melhor tratamento é juntar as duas coisas, né? Mas tem sim casos em que a pessoa ainda consegue ali ir trabalhando somente com terapia. Como a Manu trouxe, que a medicação ela vai suprir o que está faltando, mas também precisa novamente aquele cuidado com a alimentação, o cuidado com a sua rotina, o cuidado com a sua saúde física e os exercícios, que são fatores que vão auxiliar na mudança. Entendi. E qual o limite que eu devo perceber que a parte de se cobrar nos estudos está me afetando, por exemplo? Tipo assim, um limite de cobrança que eu estou me impondo muito. Quando eu percebo que eu estou extrapolando esse limite? Eu acho que isso fica bem visível quando, por mais que você se esforce, você começa a perceber que não está mais se sentindo motivado, você está ficando mais estressado, insatisfeito, e aí vem pensamentos de eu deveria fazer mais, eu deveria fazer melhor. Então, você nunca está satisfeito, né? Então, essa autocobrança, ela começa a te trazer prejuízos, né? Além daquilo, né? Além de uma prova, por exemplo, você começa a perceber que ela está atrapalhando o teu sono, ela está atrapalhando nas tuas relações. Então, esses sinais, né? Quando é que você está se sentindo satisfeito, né? O quanto que ela está, na verdade, te desmotivando. Então, acho que esses sinais. Quando a sua rotina se torna desgastante. Então, o cansaço, ele gera... A cobrança, ela gera o cansaço, que gera um impacto no seu sono, na sua alimentação, que você não tem mais o cuidado com a alimentação, que você não tem mais o cuidado com a sua saúde. Então, você não consegue mais dormir. Então, você não consegue ter aquela rotina que você tinha antes e que ela é afetada. Aí você acorda e você não quer mais fazer aquilo, ou você só faz porque eu tenho que fazer isso por causa disso, disso e disso. E você vai colocando vários porquês, porque isso. Mas você não faz também por prazer. Eu vou estudar porque tem pessoas que estudam por prazer. Porque, eu vou estudar porque isso vai me auxiliar de alguma forma. Então, é quando ela se torna desgastante. A Manuela acabou comentando sobre as companhias, sobre essa questão de que, às vezes, a gente, sem perceber, a rede de apoio vai motivando a gente. Realmente, dentro da psicologia, visto como as amizades sendo muito importantes dentro da nossa construção, ajuda a carregar esse fardo? Ajuda demais, né? Uma rede de apoio, a gente fala bastante até na faculdade, né? O tanto que isso é importante, né? Uma rede de apoio desde a infância, até os amiguinhos que você vai construindo ali na escola, tudo aquilo vai também estar influenciando na tua saúde mental, né? A rede de apoio sendo família, amigos, nem todo mundo tem uma família, que possa dizer, mas a sua rede de apoio se constitui como seus amigos que se tornaram sua família. Então, essa rede de apoio é que vai te auxiliar, é que vai perceber também que você não está bem, é que vai chegar para você e falar, não, para um pouco, vamos respirar. É essa rede de apoio que vai te auxiliando. Então, você tem sempre que ter uma rede de apoio, até porque para mudar a sua rotina, para respirar um pouco, para mudar o ar. Não ficar naquela mesmice do estudo e focado somente naquilo. Eu entendi, meninas. Vocês falaram pra gente sobre o limite de quando o se cobrar tá pesando muito, a gente deve procurar um terapeuta. Mas, no geral, existem outras características visíveis pra gente que a gente possa dizer para quem está nos assistindo, identificar que está precisando de uma terapia, de um terapeuta? Quando você fala características, você quer dizer em que sentido? No mais amplo, pode ser numa maneira como a pessoa está agindo, ou se comportando, ou se sentindo também, porque isso é para ser uma autoanálise. Quando a pessoa deve se autoanalisar e pensar, agora eu vou focar preciso. em um ponto específico, mas a Manuela pode dar outros exemplos. Eu vou falar um pouco de uma situação que aconteceu comigo. Durante a pandemia, eu desenvolvi transtorno de ansiedade em si, não transtorno, mas ansiedade. Então, eu foquei em comer muito. Muito, e não fui eu que percebi. Foram as pessoas que estavam comigo que percebeu que, Denise, tá com isso, você está comendo demais. Não é, e eu vi aquilo como, estão me privando, mas não era. E quando eu comia, e quando eu fui fazer exames, eu percebi que tinha algo errado.
a minha taxa de colesterol estava muito alta, a minha taxa de açúcar estava muito alta. Então, você foca em alguma coisa. Eu particularmente foquei em alimentação, não, na comida. Então, isso me afetou. Então, naquele momento, perceberam por mim que tinha alguma coisa errada. A ansiedade, a tristeza, a raiva são emoções naturais, né? É normal que a gente tenha, né? Em alguns momentos elas vão se fazer mais presentes, intensas. Então, o que é que a gente tem que prestar atenção, né? Quando essa intensidade, às vezes, ela parece que está um pouquinho mais exacerbada, quando ela está durando um pouquinho mais. Então, quando você começa a perceber isso, que isso aqui está um pouquinho além, né? Eu não estou sabendo lidar, né? Então, pode ser o momento de você perceber, talvez eu esteja precisando de ajuda, né? Desenvolver habilidades para lidar com isso. Ou então você começa a perceber que para lidar, por exemplo, com a ansiedade, é uma coisa que acontece muito, a evitação, né? Então, eu estou muito ansiosa nesse espaço, então o que é que eu faço? Eu evito ele, né? Então, quando você começa a perceber também que você está evitando a situação, né, para lidar, então você vai começando a perceber tanto o teu desconforto em relação a essas emoções que são desagradáveis, por mais que sejam normais, naturais, e também as estratégias que você está usando, que por mais que elas gerem um alívio ali naquele momento, não estou mais frequentando aquilo, né? Porque se eu frequentar eu vou ter crise de ansiedade, por exemplo. Então você sente aquele alívio, mas ao mesmo tempo você está se privando, né, daquele espaço de companhias, você começa a generalizar situações, então perceber, né, quando você está se comportando de determinadas formas, como nesse exemplo, né? Esclarecedor. E eu gostaria de ser mais uma dúvida pessoal. Às vezes a gente associa a depressão mais à tristeza, mas existem outros sentimentos que, de forma exagerada, eles podem sim ser um indicador de depressão, né? Vocês podem me falar melhor sobre isso? Por exemplo, raiva. Você falou em raiva, né? Raiva, geralmente, quando a pessoa tem muita raiva, explosiva, ela pode ser um indicador de depressão? A questão da higiene pessoal, que ela é um indicador. A raiva, quando a pessoa se torna em algum momento explosiva. Também aquela questão de ser deprimido. Você ficar deitado demais ou evitar certas coisas, como eu não vou fazer isso. Também tem a questão de pensamentos, que não é muito minha linha de pensamentos, é mais da TCC, mas porque o meu foco é outro. Mas, assim, você nota quando a pessoa ela começa o desmazelo consigo mesmo. Então, esse desmazelo consigo mesmo também é um sinal de depressão, mas nada pode ser diagnosticado sem a questão de um médico, sem a questão de um psiquiatra, de um psicólogo para auxiliar. Isso que a Denise falou é importante porque realmente um sintoma ele não vai ser indicativo daquele transtorno, né? A gente tem critérios, então a análise ela é muito maior que isso. Mas algumas outras coisinhas que a gente pode enxergar na pessoa com depressão, né? Além daquela tristeza que o pessoal conhece, né? Que é a apatia, né? A falta de prazer nas coisas, né? Isso, aquela sensação de vazio também, desesperança. Às vezes a pessoa também tem o apetite, ou então ele está um pouco maior o apetite, ou então ele diminui. Então, mas são muitos critérios diagnósticos, é por isso que a gente não tem como dizer eu estou muito triste, então isso é depressão, né? Realmente é muita coisa aí para se avaliar. Porque às vezes nem a depressão não é depressão, então a gente não pode dar é isso. Tem que ter sim um diagnóstico preciso com um profissional qualificado para que evite certas situações e acaba nem sendo o que você pensa que é uma depressão, acaba sendo alguma outra coisa, agravante maior, agravante menor. Importante saber disso, né? Como a Denise comentou, ela falou que não era a linha de estudo dela. Então, existem linhas de estudo. A Denise é psicanalista e a Manuela da TCC. Qual a diferença dessas abordagens? Vai lá. Tem muitas abordagens realmente dentro da psicologia, né? Tem as abordagens mais diretivas, que são, por exemplo, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a terapia comportamental dialética, análise do comportamento.
diretivas, né, a gente diz que são essas em que o psicólogo ele é mais ativo, né, tem mais essa coisa do direcionamento, tem mais enfoque na clínica diagnóstica, de tratamento. Já a Denise, por exemplo, na psicanálise, ela já não foca tanto, né, em diagnóstico e tratamento. O nosso é mais pela fala, que não é direcionado. O paciente fica confortável a falar com a gente. Não, então, é uma diferença delas, que a gente não trabalha dessa forma. É bem diferente, gente, realmente. Aí, na TCC, por exemplo, a gente tem cada abordagem, né, tem seus princípios básicos, né? Na TCC, por exemplo, a gente trabalha muito assim, em equipe, né? 50% eu, 50% paciente, né? Então, tem essa coisa de ser mais ativo, né? O psicólogo, ele vai até ser mais falante, não é uma característica. Na psicanálise, não, a gente não é falante. Tem, sim, aquela ida, aquela volta, mas é mais do paciente. Então, o paciente se entrega à terapia. O psicanalista tá lá, o psicólogo tá lá, tá, mas ele tá ali para lhe ouvir. Não que a TCC não faça sim. Mas, vamos lá. Tem pacientes e pacientes que se encaixam perfeitamente dentro das abordagens. Nem sempre o paciente que vem para eu procurar a terapia comigo, ele vai se encaixar dentro da psicanálise. Então, eu faço o encaminhamento para eu identifiquei que ele, sim, na TCC se encaixaria melhor. Que tem paciente que já vem comigo já, vai ter a tarefinha, vai ter isso, você vai cobrar isso e isso, e eu não cobro, não é dessa forma que eu trabalho. Então, quando eu vejo a necessidade, eu encaminho um paciente para uma outra área que não é a minha, que vai sair bem melhor. E por que eu digo isso? Porque às vezes é mais pelo ganho do paciente, não pelo meu, porque tem muitas pessoas que só vão pelo ganho financeiro, e isso vai prejudicar o paciente. Vocês entendem sobre abordagens? Deu para entender um pouco vocês falando. E como a gente sabe qual direcionar? Como a gente sabe que eu quero TCC, eu acho que eu vou para psicanálise, ou isso vai da primeira consulta mesmo? Não é você que vai, não é você que vai escolher. Você pode procurar, né? Sim, assim, pode. Se você tiver interesse, eu vou procurar aqui como é que a TCC trabalha. Aí você se identificando com aqueles princípios, né? Como vai ser a condução do psicólogo. Eu achei isso interessante, então vou procurar. Acaba que às vezes você consegue sim, né? Identificar esse profissional trabalha com a TCC, esse aqui com a psicanálise. Gostei da psicanálise, vou tentar aqui nele, né? Tem também porque é polêmica a questão de abordagem, gente, principalmente gente, em faculdade. Depois você vai depois de deixando psicologia, dentro de psicologia é uma coisa, uma guerrinha assim, minha abordagem é melhor, essa aqui não vale. É interessante que a pessoa, então, de casa, né, faça a sua pesquisa e tente me identificar com essa, vou procurar conhecer as abordagens, porque são várias abordagens, são dentro da psicologia, a gente pensa assim, é só a psicologia, não, são várias técnicas e métodos que os psicólogos trabalham para auxiliar vocês, então não é uma abordagem específica, não é um ponto específico. Isso. Tem também uma questão que existem, né, por exemplo, a gente falando de transtornos, né, tem transtornos que as pessoas, por exemplo, a comportamental dialética, muito indicada para quem tem transtorno de personalidade borderline, né? A TCC também é muito indicada para quem tem ansiedade, né? Transtorno de ansiedade, depressão, TOC. Mas aí aquela coisa que a gente até conversou aqui, né? Essas que são as mais diretivas que eu falei, elas trabalham justamente com esse enfoque, né? De diagnóstico e tratamento. Já a Denise já tem uma outra postura, né? Então, a gente vai buscar a origem da questão. Então, para a questão da depressão, para a questão vamos lá, transtorno de personalidade, foi? Uhum. Deixa eu ver, um transtorno um transtorno de humor. Pronto, um transtorno borderline, você falou? Foi. Eu estou tentando lembrar aqui o nome dos transtornos de personalidade. Pronto. E aí a gente vai tentar buscar uma forma de auxiliar você, não direcionando o paciente, porque a gente não direciona, a gente deixa conduzir, mas a gente vai investigar o passado do paciente, investigar o presente do paciente e como aquilo gera um impacto nele. Então é isso que a gente corre atrás, dentro do processo de terapia.
Entendi. Então, vocês, muitas vezes, a psicanálise volta na infância do paciente, né? Exatamente isso. A psicanálise é exatamente isso. Mas a TCC também TCC que é diferente, gente. Por exemplo, eles têm esse foco, né? Muito não é um foco muito grande, mas a gente tem um foco, sim, na infância, porque tem o desenvolvimento infantil, o seu desenvolvimento com sua mãe, o desenvolvimento com seu pai, e como isso gerou para a sua adolescência e para a sua fase adulta, como é que você se desenvolveu, entendeu? Vou dar um exemplo, se seu convívio familiar com a sua mãe foi, meu Deus, foi muito bom, a minha infância com a minha mãe. E na fase da adolescência foi desenvolvendo, foi melhor na fase da fase adulta. Então, o que aconteceu? Que a gente se afastou. Então, é investigado tudo. Não dizendo que a TCC não investiga. Já começou assim, não dizendo que a TCC não investiga. Mas todas as abordagens, elas trabalham para identificar isso, para cuidar do paciente. Qual é mesmo? A análise do comportamento, que ela é mais focada para o âmbito muito mais âmbito infantil, assim. Então, ela é muito boa também com crianças. Então, para falar de abordagem é uma coisa muito ampla. Tem muita, gente. Aí, o que eu ia falar aqui da TCC, né, essa questão de infância, ela também é trabalhada no quesito crenças, né? Eu não posso entrar muito em detalhe, porque também é tudo muito longo, né? Mas é a forma como a gente vai vivenciando as coisas, o que a gente vai escutando, tudo aquilo vai influenciar muito, né, na forma como a gente se enxerga, como a gente enxerga o mundo, as pessoas, né? Então, isso é trabalhado também em terapia, né? O que acontece aqui, por exemplo, a TCC é mais conhecida por, além de, ela, claro que vai voltar nesses pontos, mas ela vai pegar esses pontos, como é que eles estão afetando mais no hoje e trabalhar mais com resolução de problemas, né? Tem umas coisinhas assim o que é diferente da psicanálise. A gente pega o que aconteceu no passado, identifica aquilo para trabalhar com o hoje também. Mas não muito focado nisso. É tudo diferente, gente. Muito diferente. Tem que procurar, eu vou seguir Freud e pronto. Totalmente diferentes, né? Mas voltando à questão ansiedade. A ansiedade já foi considerada o mal do século, mas há algumas décadas atrás, 80, 90, ela não estava tão em evidência assim. Existe alguma motivação específica que vocês acreditem ter feito crescer a ansiedade assim, extraordinariamente? Eu vejo 2 pontos, né? O primeiro é que antigamente não se falava tanto em saúde mental, não se falava tanto nas manifestações disfuncionais de ansiedade, por exemplo. Então, hoje, se falando mais, ela vai ficar claramente em evidência. E aí, a outra coisa é justamente como está o mundo hoje, né? Os fatores socioeconômicos, por exemplo, desemprego, né? O que aconteceu com a pandemia, a pobreza, a jornada de trabalho exaustiva, né, a autocobrança que vocês falaram, de desempenho. Então, tudo isso também vão ser fatores que também vão influenciar, né, porque o corpo ele vai responder de alguma forma. Então, a ansiedade, o estresse, eles vão acabar também em evidência. Então, vai juntando essas duas coisas, né, o fato de se tornar mais conhecido e o fato de como é que está hoje o mundo, né, a gente vê realmente essa cobrança maior, né. Então, eu vejo esses 2 pontos se conectando. Vou até usar uma fala de um palestrante que fala: a psicologia é um bebê, ela é bem recente. Ela não tem, assim, 70 anos. Se eu não estou enganada, me corrija, eu não estou enganada. Mas a psicologia ela é bem recente. Então, existiam outros métodos que se utilizava da psicologia, mas não eram psicólogos, não eram como profissionais. Então, também com o agravante da pandemia, o psicólogo ele veio mais para a psicologia, se falar da saúde mental, foi dado mais ênfase, foi se dado mais importância, porque houve o adoecimento em grande escala. Então, tem esse fator também que foi um ponto maior para se falar de saúde mental, para se falar da depressão, da ansiedade, de outras coisas que passaram a se tornar o mal do século. Hoje você não falava-se de relacionamentos tóxicos, que se fala muito. Hoje as pessoas não falavam. Há 4, 5 anos atrás não se falava disso. Nós nem sabíamos o que era um relacionamento tóxico, 5, 6 anos, 7. Então, é algo que trouxe muito esclarecimento para as pessoas. E como a gente faz para ficar mais aliviado, mais tenso nos momentos com uma apresentação, coisas específicas, né? No caso do âmbito acadêmico, tem gente que trava na hora de apresentar um trabalho, que trava na hora de apresentar o tão famigerado TCC. O que vocês podem dizer para essas pessoas, para elas se acalmarem, para elas ficarem bem nesse momento? Eu acho que lembrar, né, da ansiedade como algo natural,
né? Que ela realmente vai surgir em situações novas, desconhecidas, de desempenho. Então, é normal. Vou estar suando um pouquinho mais, vou estar com um pouquinho de dor de barriga, né? Vão aparecendo alguns sintomas. Então, tentar não catastrofizar aquela situação, né? De que vai ser o fim do mundo, de que eu vou travar, né? Então, até na TCC, né? A gente tem essa questão dos pensamentos, justamente porque nesses momentos vão aparecendo esses pensamentos que vão influenciando ainda mais, intensificando a forma como a gente está se sentindo. Então, vou apresentar um trabalho, eu já me sinto ansioso, tudo bem, normal. Mas aí você vai pensando, e se der errado, né? E se eu travar? Então, a cada pensamento, né? E se, pensando na pior coisa do mundo, então, aí é que você vai ficando mais ansioso ainda, né? Aí é que você vai intensificando e aí é que aquelas respostas fisiológicas também vão se intensificando, né? Então, prestar atenção nesses pensamentos, né? Prestar atenção no quanto você está, às vezes, exagerando, né? Nossos pensamentos, eles vão fazendo com que a gente caia em armadilhas. Então, nem sempre eles são verdadeiros. Então, prestar atenção nisso. Tentar técnicas de respiração também, de relaxamento. Mas algumas pessoas que não conseguem lidar de jeito nenhum, né? Às vezes que tem maior dificuldade, eu também acho importante não hesitar em procurar, né? Um psicólogo. Procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, caso seja necessário. E tentar, assim, você às vezes tem uma ansiedade antes de uma apresentação, toma um remedinho. Não é aconselhável você tomar um calmante, nada assim, porque isso pode ter pode gerar uma consequência. Então, tentar respirar, beber água, faça um exercício de respiração, como a própria Manuela trouxe. Respire pelo nariz, solte pela boca, tenha calma. Tente substituir esses pensamentos por outros pensamentos que eu vou conseguir, que é só essa apresentação e que ela já está finalizando e que esse é o mais importante, que eu cheguei aqui até agora, então daqui para frente é só a glória. Então, é só tentar substituir e tentar ter foco. Sinto que vou enlouquecer aqui, então respira, calma, caminha um pouco, bebe um pouco de água, tentar substituir os pensamentos, como eu falei. A gente sabe que cada caso é um caso, mas existe alguma dica, alguma situação, alguma coisa que a gente pode falar de modo geral para ajudar as pessoas a manterem a sua saúde mental? Tem aquilo que eu trouxe, né, de cuidar do estilo de vida. É muito importante, gente, porque tudo isso vai se conectar, né? A forma com a qual a gente vai se alimentar, o nosso sono está regulado, os exercícios físicos em dia, né? A nossa saúde mental também, no sentido de ou cuidar em terapia, ou então cuidar mesmo de ter essa noção, né, de alguns pensamentos que podem estar um pouquinho, né, precipitados, né, a nossa emoção, quando a gente pode tentar regular elas, né, de algumas formas, como a própria respiração. Não existe só isso, né, mas é porque realmente é a mais conhecida. Vocês podem procurar vídeos, né, tentar... Tem pessoas que se dão bem com a meditação. Eu, particularmente, não me dou bem, mas tem pessoas que se dão bem com meditação. Então, procurem fazer meditação. Eu não gosto de fazer exercício. Uma caminhadazinha de 30 minutos, uma coisa que eu faço, que é uma caminhadazinha de 30 minutos. Regular a alimentação. Não é você mudar a sua alimentação, é você regular. O que você come também gera um impacto no seu corpo. Então, coma de forma que lhe dê prazer, mas que não lhe prejudique. Ouça músicas que são boas para você em um momento para relaxar. Assista um filme que lhe dá prazer. Saia com os amigos. São situações que são agradáveis para você e você cria uma rotina, um estilo de vida. Durma bem. Isso sempre a gente ouve. Tire aquele 8 horas de sono, mas a gente nunca consiga. Mas tente, no final de semana, dormir, descansar, se cuidar, tomar um banho, lavar o cabelo, ter aquela rotina de se cuidar, que é importante. Isso que cuidar da gente mesmo, ninguém vai fazer por nós. Então, somos nós que temos que fazer por nós mesmos. Então é isso, gente. Finalizamos mais um episódio do AGCast, cheio de conteúdos excelentes e com 2 convidadas maravilhosas, a Denise e a Manuela. Obrigada, gente, por esse bate-papo. E sobre a orientação do professor, do nosso corpo docente professor responsável, Thiago Melo, a produção de Lilith Rego, Isaac Echieta,
Ana Luiz e edição de Bernardo Silva. Estamos presentes nas principais plataformas digitais. Nos acompanhe através das redes sociais. @AGECOM_THE. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.